A Mulher Sábia Edifica o Lar, de David Titus, capítulo 6. Um lar edificado sobre os fundamentos corretos. Existem aspectos essenciais quando se trata da edificação de um lar. Uma das questões centrais de se edificar algo tem a ver com o estabelecimento de fundamentos, isto é, alicerces. Não se pode edificar um edifício sobre fundações fracas, como Jesus deixou bem claro. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo quanto a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Mateus 7, 24 a 27. Se você lê essas palavras de Cristo e não age de acordo com o seu ensinamento, será como o homem tolo que construiu a casa sobre areia. Isto é, sobre uma base inadequada. É como se Jesus dissesse: aqui está a pedra fundamental. Eu a estou dando a você, mas se a deixar de lado e continuar vivendo da forma como tem vivido, será uma tola. Não é sábio abrir mão de fundamentos sólidos, pois isso é agir como o tolo que construiu a casa sobre a areia. Todo mundo sabe que não se constrói uma casa sobre areia, porque toda vez que chover ou vier uma tempestade, ela não permanecerá de pé. Assim como não é sábio edificar uma casa sobre alicerces fracos e inadequados. Biblicamente falando, a rocha representa Jesus, o Deus encarnado, cuja essência é o amor. Ao ler 1 Coríntios 13, vemos que o amor é paciente e bondoso, não é ciumento, presunçoso, orgulhoso nem grosseiro, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Portanto, essas qualidades devem fazer parte da essência dos alicerces de um lar. Cabe a nós, mulheres sábias, estabelecer as bases que tenham essas características e as demais que se referem ao amor verdadeiro. Conversei com uma amiga que tem um grande negócio na área de construções e lhe pedi que me falasse sobre alicerces. Eu sabia o que eram, mas queria me aprofundar naquilo que Jesus quis dizer. Ela me disse que os alicerces são os pilares de concretos inseridos profundamente no solo para manter a firmeza da estrutura. As fundações são parte de uma edificação que deve ser feita com maior perfeição, pois se as bases estiverem poucos centímetros fora do prumo, a harmonia da construção ficará comprometida. Os alicerces de um lar precisam ser estruturados com base no amor, pois o amor é a essência de Deus. Como mulher sábia que você deve edificar seu lar, você precisa aprender a amar em sintonia com o amor de Cristo, sabendo como responder em amor, como deixar o amor divino ser transferido aos demais por seu intermédio. Você consegue fazer isso? Observe como a Bíblia descreve o amor e veja se tem vivido isso no cotidiano de seu lar. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que tem aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira.
não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. Nós não podemos amar dessa forma sem o amor de Deus. Como Deus é amor, devemos estar próximas a Ele em Sua presença, a fim de deixar que Ele trabalhe em nossa vida. Essa é a única maneira de amar com o amor descrito pela Bíblia. O amor de Deus é traduzido em 4 alicerces principais, os pilares de nossa edificação: atitude, comportamento, caráter e verdade. Tudo isso é amor. Atitude. O amor é paciente, isso é atitude. É bondoso e não ciumento, isso também é atitude. Se você parar e analisar as características do amor descrito pelo apóstolo Paulo, perceberá que ele não é definido exclusivamente por sentimentos ou emoções, mas por ações. É mediante o que fazemos, atitudes, e falamos, que revelamos se amamos. A atitude denuncia se temos em nós, de fato, o amor de Deus. Se você age de forma vergonhosa, com ciúmes, brigas, desrespeito e desonra ao marido, petulância, impaciência com os filhos, gritos e outras características que contrariam o que uma mulher sábia e edificadora deve ter, precisa urgentemente repensar a maneira como age no lar, pois não está refletindo o amor de Deus. Comportamento. O texto diz: o amor não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, versículo 5. Essas qualidades estão relacionadas à pedra fundamental do comportamento, que é a maneira pela qual se expressam as atitudes mencionadas no item anterior. Por definição, comportamento é como uma pessoa procede em relação às outras, em especial com referência às regras de boas maneiras. Refere-se ao que você faz, de que forma age, ao que diz, como trata as pessoas. Isso tudo parte do amor, a pedra fundamental de um lar edificado por uma mulher sábia. Caráter. O texto diz que o amor sempre se mantém firme, verso 7. Você não pode se manter firme sempre se é fraca de caráter. O fraco de caráter foge quando a pressão aumenta, não quer enfrentar a verdade, dá o fora. O caráter forte diz: certo, isso é pesado, é difícil, machuca e eu não gosto de lidar com isso. Mas sabe de uma coisa? Farei o que for preciso para estabelecer uma fundação sólida no meu lar, enfrentando o que for necessário. O caráter enxerga o que é positivo em meio ao negativo e enfrenta todas as coisas. Caráter persistente é positivo, forte e exerce pressão. Ele não desiste. Em nosso casamento, o amor precisa ter caráter para que persistamos mesmo diante de situações difíceis. Verdade. O texto diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade, verso 6. De que forma você responde quando ama alguém e descobre uma verdade a respeito dele que não é boa? O amor abraça a verdade, não importa qual seja, a qualquer momento. Algo negativo pode ser revelado sobre nossos filhos. Minha filha, certa vez, teve muita dificuldade em sua vida escolar e isso aconteceu porque Larry e eu estávamos tão assoberbados de tarefas que relaxamos nas atividades que estavam fora do nosso trabalho ministerial. Nós não agimos com sabedoria. Os alicerces estavam lá, mas não prestamos atenção às necessidades de minha filha em relação aos estudos, como o amor determina que deveríamos fazer. Certo dia, recebemos um telefonema da escola, pois ela não leu o livro que deveria ser lido e, consequentemente, não fez a tarefa. Quando as crianças estavam devolvendo os trabalhos, ela furtou um dos que estavam na cesta do professor e o copiou, parafraseando-o. Porém, a professora viu o que ela fez e muito sabiamente nos telefonou. O que fazemos numa situação como essa, se temos um fundamento estabelecido em amor? Seria muito mais fácil se não soubéssemos disso ou disséssemos para a professora deixar para lá. Mas não. O amor abraça a verdade.
Tanto faz se é uma verdade positiva ou negativa, ela é benéfica. Quando você descobre que seus filhos fizeram algo e isso a desaponta por causa dos seus padrões cristãos, em vez de ficar desolada, abrace a verdade, encare-a. Pode ser necessário fazer alguns ajustes e sabedoria implica reconhecer quando você não foi sábia. A verdade sobre minha filha revelou que ela estava enfrentando dificuldades em uma área que não percebemos. Isso abriu meus olhos completamente e fiz ajustes na forma de como eu poderia ajudá-la com seus trabalhos escolares. Em vez de eu ficar impressionada com a verdade sobre ela, agi de forma correta e isso alimentou o amor dela por mim. A maioria das vezes em que ficamos nervosos com verdades negativas é por causa da nossa própria imagem que vivemos tentando proteger. Outro ângulo da verdade em amor é que o amor abraça a verdade sobre nós mesmos. A mulher sábia precisa estar apta a aceitar a verdade sobre si, aquela que não consegue ou não quer ver. Se eu só vejo um lado meu marido e meus filhos podem enxergar outros lados. Eu só posso ver as minhas costas com a ajuda de outro objeto ou de outra pessoa. E todos nós temos frente e costas. Se você me diz, por exemplo, Dev, seu braço tem uma sujeirinha bem aqui, precisarei tirá-la. Se não abraçamos a verdade, nosso fundamento será fraco. Se estabelecermos alicerces do lar com centímetros de diferença de onde deveriam estar, quando as crianças crescerem, chegará o dia que você olhará para trás e perguntará o que aconteceu. Abrace a verdade como expressão do seu amor que edifica o lar. O resto virá naturalmente. Mulher, o sistema de apoio da casa. As mulheres são os pilares que Deus estabeleceu para suportar o peso do lar. É por isso que a Bíblia afirma que é a mulher sábia quem edifica o lar e não o homem sábio. Ao mesmo tempo, Deus escolheu fazer de nós aquelas que devem estar submissas aos homens e não o contrário. O Senhor criou as mulheres para os homens e não os homens para as mulheres. Ele nos fez para sermos as guardadoras de nosso lar, as donas da propriedade. Nós, mulheres, somos o sistema de apoio, aquele que Deus estabeleceu para suportar o peso da edificação. Em outras palavras, você é preparada para suportar maior pressão do que o seu marido. Você foi presenteada pelo Deus da criação com a aptidão de aguentar as dificuldades do lar, com capacidade emocional e mental especificamente destinada a isso. O programa de televisão americano Good Morning America fez uma reportagem em que procurava mostrar as diferenças entre homens e mulheres. Eles puseram um homem lendo o jornal em uma sala cheia de crianças bagunceiras que corriam ao redor dele e faziam todo tipo de algazarra. Apesar disso, ele permaneceu na mesma posição, somente lendo o jornal. Em seguida, pediram que ele relatasse o que havia ocorrido ao seu redor, mas ele foi incapaz de fazê-lo. Ele estava na sala, mas não tinha ideia do que estava acontecendo à sua volta. O programa também filmou outro homem, posicionado na mesma sala, mas dessa vez acompanhando um jogo de basquete na televisão. Ao final, o homem conseguiu descrever cada jogada, explicar o que fez cada jogador, citar o placar, apontar quem perdeu os lances. Todavia, ao ser indagado sobre quem entrou ou saiu da sala, o que as crianças estavam fazendo, quem mais estava no mesmo recinto, ele ficou mudo. Por fim, a produção fez uma mulher ficar naquela mesma sala, na mesma situação. Ao término, ela relatou com precisão o que leu no jornal, quem entrou, quem saiu do ambiente, qual criança derrubou o leite, o que estava passando na televisão. Ela foi capaz de dizer um pouco sobre cada coisa que aconteceu naquela sala. Esse episódio mostra com bastante clareza a diferença na forma de trabalhar do cérebro do homem e da mulher. Diante disso, você poderia perguntar se Deus nos criou com a capacidade de aguentar uma carga pesada. A resposta é sim. Somos aptas a carregar um peso com paz no coração? Sim. Somos capazes de carregar um peso com alegria? Sim. Conseguimos carregar um peso com confiança e ainda ter esperança, fé e resistência? Sim. Por quê? Porque o amor sempre se mantém firme. Sim, Deus a criou assim.
Você é o sistema de apoio, os pilares. O Criador a concebeu como um pilar forte, uma coluna. No entanto, o inimigo tem pervertido nosso entendimento sobre quem somos enquanto mulheres, para falharmos com nossas famílias ao pensar: eu não posso suportar isso, é muito para mim, estou muito fraca. Isso é mentira. Você foi concebida por Deus para ser um forte sistema de apoio. E o que isso significa? Para as mulheres casadas, com ou sem filhos, significa que devem ajudar o marido, sendo ele crente em Jesus ou não. Isso está de acordo com o que diz a Bíblia. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido. Assim mesmo, que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, só por observar o seu modo de viver puro e reverente. 1 Pedro 3, 1-2. Para as mulheres solteiras, a Bíblia diz que ela deve se preocupar com as coisas do Senhor. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito, mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido. 1 Coríntios 7, 34. Se você não é casada, é o sistema de apoio para uma causa, um ministério, uma missão. Deus não a chamou para viver para si mesma, mas para usar a força que Ele lhe concedeu como mulher para fazer os trabalhos do reino de Deus. As mulheres não casadas com filhos, e isso inclui viúvas e divorciadas, inclusive as que têm filhos adultos, devem apoiá-los, pondo-se à disposição deles quando precisarem. Você poderia me dizer que tem estado com seus filhos, embora eles não liguem para você, não a respeitem. Se isso está acontecendo, reajuste as suas bases. Você deve pôr concreto novo, cavar uma nova fundação, voltar atrás e dizer: sabe de uma coisa, filho? Eu estou aqui para apoiá-lo. Não importam as circunstâncias, não importa o passado, não importam o que lhe fizeram. Deus diz que você deve estar à disposição de sua família quando for necessário. Tente novamente. Você consegue. Você, mulher, é a pessoa que dá suporte, apoio. Viúvas, apoiem os sonhos de seus filhos e netos. Avós, tenham as crianças em sua casa. Transmitam o amor e a virtude de Deus a eles. Cantem hinos para eles. Transmitam-lhes a tradição. Estabeleçam essas bases em suas vidas. E seja você viúva, divorciada, solteira, tem um papel a desempenhar. O de quem edificará com sabedoria o seu lar por meio da virtude e do amor de Deus. Será que você compreende que sua casa é um santuário onde Deus habita? Só porque você vive sozinha em termos humanos, não significa que o seu lar não pode ser espaço onde se ministre a outros, aos seus filhos e netos, aos filhos de seus vizinhos. Edifique o seu lar sobre os fundamentos corretos e seja apoio a todo o tempo. Esse é o procedimento de uma mulher sábia. Vamos orar? Querido e amado Deus, como é bom estar em Tua presença. Como é bom poder ler sobre Ti, conhecer as Escrituras, lê-las e guardá-las em meu coração. Obrigado pelo meu lar, por minha família, pelo espaço onde moro. Ponho-me diante de Ti e me disponho a ser transformada pelo Teu poder. Que o Espírito Santo seja em meu lar e nele habite para sempre. Ajuda-me, Senhor, a ser uma mulher que edifica meu lar em amor, que eu viva de acordo com os Teus ensinamentos para a honra e glória do Teu nome. Que o amor esteja sempre presente onde eu estiver e que os alicerces do Teu grande amor sustentem o meu lar. Eu quero ser exemplo onde estiver, a fim de edificar a vida de minha família, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Que eu seja pilar na vida deles, sempre alicerçada em Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Gostou desse capítulo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse capítulo com alguém. Aqui no canal tem uma playlist com todos os capítulos desse livro. E quanto mais você compartilha, quanto mais você curte esse conteúdo,
mais gravo outros capítulos, outros conteúdos, mas eu gravo coisas aqui para o canal. Espero que você tenha gostado. Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo.